dois é caso de hemorragia, olha. Os dois são casos de hemorragia. Vamos orar. Pai, nós queremos colocar aqui a vida do seu Adalvo, a vida do Betinho nas tuas mãos. Os dois problemas de hemorragia, um no aparelho digestivo, o outro, Senhor, com problemas cardíacos. Deus, nós pedimos que o Senhor intervenha de uma forma sobrenatural na vida de cada um deles. Senhor, tu possas conceder a eles algo novo, Senhor, que venha dos céus. Que os anjos do Senhor se acampem ao redor da vida do seu Adalvo e do Betinho, e possa trazer boas notícias a nós que estamos orando aqui, confiando no Senhor. Tua palavra diz: como os olhos dos servos estão atentos às mãos dos seus senhores, e os olhos das servas estão atentos às mãos das suas senhoras, os nossos olhos estão atentos às tuas mãos, Rei meu e Deus meu. Os nossos olhos estão atentos às mãos do Senhor, que pode operar maravilhas. Que o Senhor possa restaurar, curar, libertar, não só essas duas pessoas que mencionamos, mas cada um daqueles que também já oramos aqui, em nome de Jesus, amém. Abençoa a vida do Dudu, traz sobre ele uma unção especial nessa noite, fala aos nossos corações através da vida dele, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, tia Vera lembrou aqui, né, tia Vera? Aniversário de ministério do tio Carlinho hoje. Vamos aplaudir o Senhor então pela vida do tio Carlinho. Dia 6 de outubro. E hoje também o meu irmão mais velho, ele não está aqui, mas também está fazendo aniversário, o André. Mas que alegria, irmãos, estar aqui com vocês, compartilhando uma palavra. Estou muito feliz. Feliz também pela essa conquista, né, que nós tivemos esse final de semana. E vamos abrir no livro de Filipenses, capítulo 3. Quero ler 2 versículos, verso 13 e o verso 14. Se os irmãos puderem projetar para nós aí esses versículos. Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos, irmãos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo tão precioso aqui na tua casa. Nós te agradecemos porque grandes coisas o Senhor já fez, através do louvor, através da oferta, meu Pai. Muito obrigado porque através dos testemunhos também, que o Senhor tem manifestado no nosso meio, essa igreja tem sido uma igreja abençoadora. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Nós abrimos o nosso coração. Eu peço a Deus que o Senhor possa fazer algo novo na vida daqueles que chegaram a esse lugar, quem sabe cansados, sobrecarregados, oprimidos, mas eu quero dizer, nós temos a confiança na tua palavra, porque para essas pessoas a tua palavra garante alívio. A tua palavra, meu Pai, é bálsamo para as nossas vidas, e é nela que nós nos apegamos. E que essa mensagem, ó Pai, possa alcançar cada coração aqui, e que de alguma forma nós possamos sair edificados pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto, né, onde o apóstolo Paulo, ele fala, aí ele está falando da vida dele antes de conhecer a Cristo, e como ele considera todos os ganhos passados como perda em comparação ao valor do supremo, né, o supremo de conhecer Jesus. Então assim, nesse texto dele, ele fala 3 coisas para nós, que para mim fica muito forte. A primeira coisa que ele fala é sobre o passado, é o desapego do passado. O apóstolo Paulo, ele estava totalmente resolvido com o seu passado, totalmente. Então quando ele fala assim, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam,
Irmãos, ele está dizendo que ele já resolveu, independente do que ele fez, independente do que ele praticou, mas para ele estava bem resolvido, e por isso ele fala do presente, e depois ele fala do futuro, mas é porque o passado estava resolvido, o que muitas vezes para nós não está. Por que nós não conseguimos muitas vezes viver o presente? Porque estamos presos no passado. Por que nós não conseguimos vislumbrar um futuro? Porque ainda estamos presos no passado, estamos remoendo coisas, existem pendências. Mas o apóstolo Paulo não, irmãos. Então quando ele fala isso, ele refere-se a deixar tudo para trás. Ele fala, olha, eu considero como perda, inclusive as conquistas que ele teve, conquistas pessoais, conquistas religiosas, mas ele considerava tudo como perda para focar no novo propósito de vida dele. Então, depois que ele fala assim, olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, aí ele passa para uma segunda fase. Aqui é uma segunda estação. Aqui ele está falando de um crescimento contínuo. Sabe, essa importância de nós buscarmos conhecer a Deus todo o tempo. Então não basta você simplesmente resolver o seu passado, você ser uma pessoa liberta, você ser uma pessoa livre. Você precisa buscar todos os dias um crescimento, um amadurecimento espiritual, e é disso que o apóstolo Paulo está dizendo. Eu prossigo, sabe, aquelas que estão adiante de mim, porque é necessário, ou seja, eu não posso parar. É um crescimento espiritual. Eles buscavam em todo tempo, né, a plenitude de vida em Cristo Jesus. Então ele traz esse ensinamento e depois, concluindo o versículo, ele parte para essa terceira fase, né, que eu falo uma terceira estação na vida dele, que ele diz que prossegue para o alvo. Aqui já é um objetivo de vida, aqui já é uma meta, é algo que ele busca, né, na vida dele, de alcançar, né, a recompensa. Ele está falando de um propósito da sua vida cristã. Mas o que eu quero falar aqui com vocês hoje é sobre essa questão do passado, porque voltar atrás, irmãos, pode ser necessário. Às vezes você pensa, Dudu, mas como assim? Retroceder, irmãos, pode ser necessário. E eu vou te mostrar através da palavra que nós precisamos. Então, a grande verdade que nós não podemos negar é que muitos de nós estamos ainda presos ao passado. Estamos às vezes presos a circunstâncias. Alguns, quem sabe, estão presos a traumas que ocorreram, quem sabe na sua infância, na sua juventude, não sei, mas que você ainda se encontra preso. Às vezes preso a pessoas, não sei. Mas você não vai conseguir seguir adiante se isso não for resolvido. É necessário você entrar em contato. É necessário você ter uma atitude para que isso se resolva. Portanto, irmãos, pode ser que nessa noite a palavra para você não vai ser siga em frente, vai ser volte. Às vezes a palavra nessa noite vai ser para você voltar e não para seguir em frente. Mas você vai entender por quê. Primeiro, porque é necessário. Mas muitas pessoas questionam, não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas pessoas às vezes questionam: por que as coisas na minha vida não dão certo? Por que as coisas não fluem? Por que eu não consigo ser feliz? Por que eu me sinto, parece que a minha vida está travada? Irmãos, certamente existem pendências, situações mal resolvidas lá atrás, que você está empurrando com a barriga, que você finge que não está nada acontecendo. E isso aqui, irmãos, eu estou falando em todas as áreas. Então a mensagem principal aqui é sobre a importância de não ficar preso ao passado, porque só assim é que você vai seguir em frente com determinação, sempre buscando a vontade de Deus e o propósito final da vida cristã. É necessário você resolver. Então quando eu falo de voltar atrás, esse voltar, irmãos, primeiro eu vou falar o que não é esse voltar. Esse voltar não é o voltar lá daquele povo do Egito, que é totalmente diferente. Porque o povo do Egito, Deus vai lá, tira eles do Egito, mas o Egito não sai de dentro deles, e aí num momento ali de muita ingratidão no deserto, eles desejam o quê? Voltar para a escravidão. Não é esse voltar que eu estou falando, irmãos. Não é esse voltar, de você voltar para uma escravidão, porque ali aquele povo
no deserto eles quiseram voltar, eles mesmos dizem, né? A expressão seria melhor voltarmos para o Egito. Ou seja, voltar para uma condição de escravo. E mesmo depois de ver tanto milagre. Mesmo depois de ver, de experimentar a nuvem, a coluna de fogo, de experimentar o maná, a provisão de Deus, mesmo assim, eles ficavam buscando, entendia que voltar para a escravidão seria melhor. Que Deus nos livre dessa mentalidade. Então, irmãos, não é esse voltar. Não é o voltar lá de Demas, que amando o presente século, voltou às paixões desse mundo, voltou para o pecado. Não é esse voltar que eu estou querendo dizer. Então, assim, porque existe essa conotação do voltar, né? Como o cão que volta ao seu próprio vômito, é a expressão da palavra de Deus, quando a pessoa volta para o pecado. Então, muitas vezes em nossa caminhada, nós vamos encontrar obstáculos. Às vezes você pensa assim, por que pessoas como essas, que estavam num caminho, estavam, quem sabe, na rota do propósito, decidiam voltar, irmãos? Porque encontraram obstáculos, encontraram dificuldades. E muitas pessoas, assim, só abrindo um parênteses aqui, quando encontram as primeiras dificuldades, às vezes nós somos assim, né? Igual o Rogerinho falou aqui, nós não podemos criticar o povo do Egito, porque muitas vezes nós somos assim. Porque quando a dificuldade chega, o calo aperta, a gente pensa assim, não, eu acho melhor voltar. Nem eu acho que daquele jeito é melhor. Está muito difícil assim, está muito complicado assim. Irmãos, quanto mais você buscar as coisas fáceis dessa vida, mais difícil vai ficar lá na frente. Então nós precisamos entender que o mais importante é estar na rota do propósito, ainda que esteja difícil. Ainda que esteja difícil. Então, o que é esse voltar, irmãos? Porque para mim, o que eu quero dizer agora, é que se for para mim voltar, que seja para recomeçar da forma certa. Se for para me voltar, que seja para pedir perdão. Ou seja, se for para me voltar, que seja para consertar alguma coisa que eu fiz de errado lá atrás. É esse voltar que eu estou dizendo. É esse voltar. De reconstruir. Eu vou dar um exemplo para vocês, o filho pródigo. Irmãos, o filho pródigo, ele sai da casa do pai, pega a sua herança, gasta de forma dissoluta, com as meretrizes. De repente some todo mundo, some o dinheiro, some os amigos. E aí, ele começa a desejar fartar-se de comida de porco. E naquele momento a Bíblia diz que ele cai em si. Quando ele cai em si, o que ele diz? Eu preciso voltar. É esse voltar, irmãos. Sabe, voltar para a casa do meu pai, ainda que ele vai me tratar como servo. Quando eu decido voltar, irmãos, algumas coisas acontecem. E o exemplo do filho pródigo é perfeito para isso. Muitas coisas começam a ser restauradas quando eu decido voltar. Eu vejo aqui que o retorno do filho pródigo à casa do pai simboliza não apenas uma restauração familiar. Não é só simplesmente a relação entre pai e filho aqui que é restaurada, mas é uma questão de reintegração de propósito. É uma reintegração de provisão. Porque quando ele abandona a casa do pai, irmãos, ele não está simplesmente abandonando o pai, abandonando a casa, ele está abandonando o propósito, vocês entendem? Ele está abandonando a provisão. Ele está abandonando a sua identidade. Por isso que quando ele volta, ele fala assim, o senhor pode me tratar como um dos teus servos. Mas o que o pai fala? Não, porque você não é servo. Você vai ser tratado como filho. O que é restaurado então não é só a questão familiar entre pai e filho. É uma reintegração de propósito. É uma reintegração de provisão. Mas também é uma restauração de identidade. É uma restauração de posição. Não de servo, mas de filho. Aqui começa o momento da restauração na vida daquele homem. Então, irmãos, quando eu estou falando para você voltar, eu sei que é difícil. Eu sei que é desafiador. De você voltar lá atrás, de você mexer em situações que vai gerar desconforto, que vai ser complicado. Mas o que eu estou dizendo é que existe uma recompensa. Que existe algo muito grande por trás disso, que é importante você voltar para trazer de volta valores como esse para a sua vida. É muito importante, porque quando você abre mão de voltar, você está abrindo mão de valores que foram perdidos e você simplesmente não quer mais. Então, o exemplo do filho pródigo, outro exemplo que eu coloquei é
a questão da igreja de Éfeso. Irmãos, a igreja de Éfeso. Porque eu entendo, se for para voltar, irmãos, tem que ser para edificar, tem que ser para fortalecer, tem que ser para restaurar. Não é voltar por voltar. Ah, não, eu fiz minha parte. Não, irmãos, é voltar de verdade. Quando Deus fala lá na igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso, irmãos, antes de Deus trazer advertência, tem vários elogios, Apocalipse capítulo 2, uma igreja que não suportava os falsos ensinos, os falsos profetas, uma igreja que seguia as doutrinas, porém, havia uma advertência, que Jesus diz assim, olha, lembra-te pois de onde caíste, arrependa-te e pratica o que, irmãos? As primeiras obras. Qual que é a mensagem aqui, irmãos, esse chamado? Para voltar atrás. Vocês precisam voltar atrás, ou seja, é essencial. Não tem como continuar assim. A igreja, beleza, tá bonito, irmãos, às vezes para a sociedade é uma igreja perfeita, mas o que adianta? Não tem a essência, não tem mais amor, não tem mais entrega, não tem mais renúncia. Como que existe igreja que não tem isso, irmão? Era a igreja de Éfeso, estava vivendo de aparência, e essa era a advertência muito forte, e que serve para os dias de hoje para nós, que nós precisamos voltar à essência, sabe, a motivação pela qual eu estou aqui. Por que eu estou aqui na igreja? Você já se perguntou? Será que você está aqui só para bater um cartão? Eu fiz minha parte, inclusive dei uma oferta, dei um dízimo, aquela palavra do Rogerinho, rapaz, que palavra abençoada. Quantos foram abençoados aqui, irmãos? Que palavra abençoada do Rogerinho, não tem como não ofertar, né? Que bênção que foi, mas foi maravilhoso. E a vida que segue, irmãos, você precisa abrir seu coração para algo novo. Se você se perdeu no meio do caminho, às vezes você vem na igreja, mas você já não sente mais a presença de Deus, você está distante de Deus, você está aqui na igreja, mas você está morto espiritualmente. Sabe, nós precisamos despertar como igreja, porque isso estava incomodando Jesus, irmão, na igreja de Éfeso. Se incomodava naquela época, você acha que não incomoda hoje? Às vezes vê uma igreja cheia, uma igreja bonita, mas que não tem a essência, não tem mais o amor. Então aqui está uma mensagem para mim e para você, de voltar. Por isso que ele fala, a primeira coisa, olha, lembra, aonde foi que você se perdeu? Aonde foi? Foi numa decepção? O que foi? Foi alguma coisa que foi falada? O que foi? Aonde foi? Por que você está desistindo? Ele fala para lembrar e depois fala para se arrepender. Então, irmãos, o chamado ao arrependimento aqui, para a igreja de Éfeso, não era apenas para confessar um erro. Não era só para confessar o erro. O chamado era para retomar atitudes. Era para retomar o fervor, porque era uma igreja que estava esfriando espiritualmente. Então, queridos, aqui nós vemos claramente mais uma situação na palavra de Deus, de que é necessário, mesmo que pareça que está tudo bem, mas você precisa voltar. Você precisa voltar. Como o filho pródigo voltou, teve atitude. A igreja de Éfeso recebeu essa advertência, precisava voltar ao primeiro amor. Eu fiquei refletindo também sobre a vida de Elias, porque Elias, irmãos, ele venceu os profetas de Baal, ele experimentou um milagre, um sobrenatural de Deus, caiu fogo do céu, ele viu a manifestação de Deus, irmãos. Ele estava exatamente no lugar aonde Deus colocou ele, para usar ele. É nesse lugar, é nesse monte, Elias, é aí que eu vou te usar. Então ele estava no caminho do propósito, mas de repente Elias recebe uma ameaça. De repente Elias começa a viver uma crise, porque ele foi ameaçado por Jezabel. E o que ele faz, irmãos? Ele sai da rota do propósito, ele vai para o deserto. Queridos, entenda uma coisa, por favor, o preço é muito alto quando a gente sai da rota do propósito. Quando Elias vai para o deserto, sabe o que ele pede, irmão? A morte. Olha o preço. Cuidado. Sabe, você não é obrigado a ficar nesse lugar. Mas o dia que, se você decidir sair, irmãos, muito cuidado. Sabe por quê? O preço é muito alto. E eu preciso te falar isso. Eu preciso te falar. O preço é muito alto. Graças a Deus o Senhor foi ao encontro dele. O Senhor levantou aquele homem e colocou ele de volta na rota do propósito.
Graças a Deus. E que assim seja com aqueles que estiveram aqui um dia, mas hoje está fora do propósito. Sabe, que Deus tenha misericórdia, que Deus os livre da morte, e que eles possam retomar essa rota, estar aqui conosco, em nome de Jesus, irmãos, em nome de Jesus, porque o preço é alto. Então nós precisamos voltar atrás, às vezes do lugar que nós nunca deveríamos ter saído, nunca. Sabe por quê? Existe um lugar, não falo só de um lugar espiritual, mas às vezes um lugar mesmo físico, que nós não podemos sair, e às vezes nós saímos por causa de coisa pequena, irmãos. Tem gente que sai às vezes por causa de, tem gente que sai da igreja por causa de uma decepção. Irmãos, eu tenho orado para Deus trazer um nível de maturidade maior para a igreja. Sabe por quê? Porque é tanta coisa pequena, que você fala assim, irmãos, mas é só resolver, ué. É só você conversar, é só você tratar. A gente não pode ser imaturo a ponto de se esquivar das responsabilidades e não resolver, fingir que não tem nada acontecendo. Então nós não podemos sair do lugar aonde Deus nos plantou. Às vezes tem pessoas que saem da igreja, saem do trabalho por coisa pouca. Tem gente que sai do casamento, irmãos, porque não consegue resolver uma situação dentro de casa, um assunto, alguma divergência ali, abandona a família, abandona tudo, porque são pessoas fracas espiritualmente, mentalmente, uma mentalidade pequena, que não entende que, irmãos, entende uma coisa, ninguém é perfeito, nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter problemas, mas nós precisamos aprender a resolver problema. E o negócio é que eu estou vendo que essa geração cada vez mais não sabe resolver problema, as pessoas só têm esquivado, e que Deus possa nos dar essa ousadia de enfrentamento, e não de covardia, mas de enfrentar, de resolver. Existe, e nós não vamos fingir, mas nós precisamos resolver. Então, Deus sempre, eu até coloquei aqui, que Deus sempre vai nos levar ao lugar aonde Ele quer nos usar. Então não reclama do lugar onde você está hoje, não, irmãos. Não reclama lá, às vezes, onde Deus te colocou no seu trabalho, na família que Ele te inseriu, com as pessoas que estão. Se você está aí hoje inserido nesse contexto, é porque Deus te levou e é aí que Ele vai te usar. Vocês entendem isso, irmãos? Porque Deus faz as coisas certinho. E é ali que Ele escolheu para te colocar. Foi assim com Abraão, irmãos. Deus falou para Abraão para ele sair. Deus não indicou o lugar, falou para ele sair. E assim aconteceu. Aonde Abraão foi, Deus usou ele. Aonde ele passou, Deus usava aquele homem. Então, por pior que seja o lugar que Deus te levou, não murmure, não saia da rota, não desanime com aquilo que você está vendo, que às vezes o que seus olhos veem hoje, entenda, o que seus olhos estão vendo hoje não é o resultado final. Não desanime, porque esse lugar que você está é o lugar da vitória. Não desanime, às vezes o que você vê não traz muita esperança, mas continue, porque se Deus te colocou ali é o lugar da vitória. Então, queridos, você precisa entender isso, sobre essa expressão voltar atrás, até porque Deus nos revestiu de autoridade, sobre essa questão de Deus te colocar no lugar. Eu estava pensando sobre Ezequiel, quando Deus leva o profeta Ezequiel no meio de um vale de ossos sequíssimos, irmãos. Você imagina a cena no meio de um vale de ossos sequíssimos, e se Deus levou, Deus estava com ele. E aí, irmãos, Deus desafia o profeta a falar com os ossos, a profetizar sobre os ossos. Aí eu fico imaginando, Salmo capítulo 33 fala que Deus falou e logo tudo aconteceu. As coisas começaram a aparecer, as coisas começaram a existir. Deus não poderia lá no vale de ossos secos, pastor Horácio? Olha, vou dar uma aula para Ezequiel agora, né? Ezequiel, presta atenção na expressão, no tom da minha voz. Vou dar uma aula para Ezequiel. Mas não, o que Deus fez? Ezequiel, pode falar. Sabe por quê, irmãos? Deus estava revestindo aquele homem, naquele momento, de autoridade. Igreja, escuta, você é autoridade na sua casa. Você é autoridade lá no seu trabalho. Você é autoridade na sua família. Deus te revestiu de autoridade. Você foi criado para dominar, não para ser dominado. Então, nós não podemos deixar o passado me dominar. Eu não posso. Esse não é o meu chamado.
Eu não posso ser dominado pelo pecado. Eu não posso ser dominado pelo vício. Eu não posso ser dominado pelo dinheiro. Eu não posso, irmãos. Sabe por quê? Porque eu fui criado para governar. O meu chamado é para dominar. Então eu não posso aceitar qualquer coisa que venha deturpar a minha identidade em Cristo Jesus. Mas é importante você entender que só recebe autoridade quem resolve o passado. Eu vou repetir. Só recebe autoridade quem aprende a resolver o passado. Se você não sabe resolver as coisas do seu passado, você nunca vai ter autoridade. Você não vai ter autoridade para falar com ninguém, de nenhum assunto. Porque você ainda não teve personalidade suficiente de resolver as coisas que estão pendentes lá atrás. E você precisa ficar cortando volta de situações ou até mesmo de pessoas, porque você ainda não conseguiu resolver as suas pendências. Mas é necessário você voltar à rota do propósito. Então, irmãos, sobre essa questão de voltar para a rota do propósito, um exemplo claro, Jacó. Jacó precisou voltar, irmãos. Jacó precisou voltar. Jacó, ele enganou o seu irmão. Ele roubou o seu direito de primogenitura. Por isso que Jacó significa usurpador, mentiroso, enganador. E ele saiu fugido, foi trabalhar com seu tio chamado Labão. Então, você deve conhecer a história, irmãos. Mas um dia, Jacó precisou voltar. Foi uma atitude de coragem, de obediência a Deus, mas Jacó precisou voltar para resolver. Sabe por quê? Senão ele não ia cumprir os propósitos de Deus, as promessas não iam se cumprir até que ele resolvesse uma pendência que estava aberta na vida dele. Era necessário aquele homem voltar e enfrentar o seu irmão. Ele teve medo? Vocês acham que teve medo? Com certeza, irmãos. Quando eu falo voltar, não é uma atitude fácil. Estou falando aqui de novo, irmão. Eu sei que é difícil, mas vale a pena. Ele teve medo, ele teve dificuldade, com certeza deve ter tido dor de barriga, deve ter sofrido, irmãos. Com certeza, eu fico imaginando as emoções daquele homem. Mas ele buscou a bênção de Deus. Mas escuta uma coisa muito séria, irmãos. O nome dele, vocês sabem que Jacó depois teve o nome mudado, né? Ele passou a se chamar Israel. Mas o nome dele só foi mudado quando ele tomou a decisão de voltar. Quando ele toma a decisão de voltar, o nome dele é mudado. Então, queridos, foi no caminho de volta que as coisas começaram a acontecer. Por isso que quando você abre mão de voltar, irmãos, você está abrindo mão de coisas grandes na sua vida. Você imagina se Jacó relutasse contra Deus ali, de não querer cumprir. Mas você vê que às vezes Deus nos pede para voltar atrás em certas situações para consertar relações, para consertar, resolver problemas não resolvidos, antes de poder avançar para os nossos propósitos. Antes de você avançar para os seus propósitos, você precisa resolver. Você precisa cumprir. Então Jacó precisou voltar. Irmãos, Jonas da baleia. Queridos, Deus falou para ele ir para Nínive para pregar. Ele foi lá para pregar, irmãos? Não. Ele saiu da rota do propósito. E quando ele sai da rota do propósito, irmãos, aquele homem enfrenta o inferno. Até que o ápice é cair dentro da barriga do peixe. E quando ele chega no pior das situações, que ele já está na beira da morte, irmãos, aí começa o arrependimento. Aí começa a reflexão. Porque Deus falou para ele qual era a rota do propósito. Deus deu direção para ele, mas ele saiu da rota. E aí ele foi enfrentar momentos difíceis. Irmãos, mas na hora que Jonathan volta, querido, escuta, através da pregação dele, uma cidade inteira converteu. Mas foi necessário ele voltar. Sabe, queridos, não é mais tempo de fugir do chamado de Deus, de fugir das suas responsabilidades. Se Deus está te chamando, vai em frente. Sabe, não sai da rota não, mesmo que esteja difícil. Então Jonas aqui, ele mostra para nós que mesmo quando tentamos fugir do chamado de Deus, ele nos dá uma chance de voltar e cumprir os planos de Deus. Ou seja, Deus está te dando uma chance. Pelo simples fato de você estar aqui nessa noite, Deus está te dando uma chance de você organizar a sua vida, de você colocar em ordem, de você parar
de se esconder da presença de Deus, de fugir do chamado de Deus que Ele tem para você. Então, às vezes, irmãos, quando eu olho para a vida de Jonas, retroceder não é uma questão de derrota. Retroceder é um ato de realinhamento com a vontade de Deus. É isso. Porque às vezes para muitos é vergonha retroceder, né? Vergonha, nossa, volta lá. Ah, não. Irmãos, às vezes para nós retroceder é necessário. Porque vai significar um realinhamento com a vontade de Deus. Já viu aquela expressão que você fala assim, eu tenho que dar uns 2 passos para trás para depois dar 10 para frente? Então, queridos, por isso que eu digo que pode ser que o momento para você hoje, o que você precisa ouvir não é de seguir em frente, mas sim de voltar. Quer ver uma outra pessoa que teve que voltar? Para o propósito? Pedro. Pedro, irmãos, ele negou Jesus 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. E aí Pedro volta ao chamado depois de negar Jesus como? Jesus vai até ele. Você vai lá em João capítulo 21, Jesus pede para ele de novo apacentar as ovelhas dele. De novo. Jesus vai ao encontro dele para trazer aquele homem de volta, para dar uma nova oportunidade para ele. Simbolicamente, ele já tinha voltado para onde? Para a sua profissão de pescador. Mas aí Jesus vai lá e traz ele de volta para a rota do propósito. Então, queridos, Jesus encontrou, restaurou o seu chamado, pediu cuidar das ovelhas, e Pedro voltou ao seu estado original, inclusive tornou-se um dos líderes da igreja primitiva. Mesmo que você pense assim, mas ele errou, irmão, mas ele voltou para a rota do propósito. E nós estamos aqui não para falar, colocar no mérito quem errou mais, quem pecou mais. Nós estamos falando de pessoas que estão dispostas a arrepender, a mudar de vida. Porque não é o que você fez ontem ou lá no passado, é o que você pode fazer daqui para frente. É a sua história que pode mudar. Você está tendo a oportunidade hoje de voltar para essa rota do propósito. Então Pedro é um exemplo claro para nós de alguém que falhou, de alguém que errou, mas que aceitou o tratamento de Deus, o processo de Deus, e por isso ele retomou a sua caminhada com Cristo e viveu uma vida com propósito, mesmo depois de ter errado. Então, irmãos, voltar atrás não é fracasso. Na vida, às vezes, nós somos chamados para voltar atrás, independente da posição que você está, independente da posição que você ocupa, irmãos. Às vezes você vai ser chamado para voltar atrás, porque precisa resolver algumas situações, não como sinal de fracasso, mas como parte de um plano maior de Deus na sua vida. E é importante você entender isso, porque às vezes é por uma reconciliação, às vezes é por uma questão de restauração familiar, às vezes é para nos preparar para um avanço mais sólido, é porque você precisa ser um pouco mais preparado. Então são várias situações. Quando você olha aqui que eu citei, Jacó, Jonas, Pedro, eles tiveram que recuar em algum momento das suas vidas, irmãos. E eram grandes homens de Deus, que tinham chamado de Deus, que tinham ali uma orientação de Deus, experiências, milagres. Mas eles tiveram que voltar. E porque eles voltaram, eles se tornaram pessoas piores. E porque eles voltaram, eles foram considerados os derrotados, os perdidos, os maltratados. Foi assim, irmãos? Não foi assim. Então, foi crucial aqueles homens voltarem, para que o sucesso ocorresse lá na frente na vida deles. Foi importante eles terem voltado. Então, voltar atrás nesses casos, não foi derrota, mas foi uma fase necessária para cumprir o propósito de Deus. E não estamos falando, como eu disse, de fracasso ou de derrota, mas de um realinhamento com a vontade de Deus. Então, irmãos, o recuo, seja em obediência a Deus ou por necessidade de ajustes, pode ser um ponto de virada importante na nossa caminhada. E nós não devemos ver o voltar atrás como algo negativo, mas como uma oportunidade de refinar. Às vezes vai ser uma oportunidade de ajustar, ou uma oportunidade de preparar você para um próximo passo.
Alguns questionamentos que eu faço aqui, irmãos, para que você possa refletir, é como que está a sua vida hoje? Como que está a sua vida emocional? Como que estão as suas emoções? Você não precisa responder, mas responda para você. Como que estão as suas emoções? O seu coração, você está em paz? Você está em paz de verdade mesmo? Ou você está aqui e existe um turbilhão nas suas emoções agora dentro de você? Como está a sua vida financeira? Como está a sua vida espiritual? Hoje, a sua vida com Deus, a sua relação com Deus, como está? A sua relação com a sua família, marido e mulher, pais e filhos, como que está essa relação? Será, irmãos, que você não precisa voltar em alguma área da sua vida para resolver? Você que tem célula, como está a sua célula? Como está o seu ministério hoje? Você já parou para pensar? Não, Dudu, está uma bênção. O negócio está voando, Deus está fazendo, está movendo. Que bênção, irmãos. Mas será que você não precisa dar uma parada e olhar e falar, olha, eu, de fato, eu preciso voltar. Eu preciso voltar. Então, irmãos, eu quero te dizer que voltar dá trabalho, mas vale a pena. Os resultados são extraordinários. Mas você precisa ter coragem. Porque voltar, dentro desse aspecto que eu estou falando, irmãos, é só para quem tem coragem. Sabe, resolver pendências do passado. Porque, irmãos, seja com pessoas ou questões espirituais, traz cura, traz restauração, traz liberdade. Mas isso não é o fim. É apenas o começo de uma fase. Sabe por quê? Porque nós precisamos seguir em frente também. Aí eu já vou falar de outra coisa. Não adianta eu ficar falando só do passado, irmãos. Nós precisamos seguir em frente. Mas também não adianta seguir em frente se não resolver o passado. Então nós precisamos resolver. E eu preciso te dizer que é necessário você seguir em frente também. Porém, às vezes, você ainda não chegou nessa parte. Você precisa voltar. Então, resolver pendências do passado é essencial. Mas é apenas um passo do processo. Porque a nossa vida precisa continuar. O chamado de Deus é para avançar, seguir em frente, com a missão e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Quando deixamos o passado para trás, irmãos, e lidamos com ele, nós ficamos mais leves. Você já resolveu um problema bem grande, bem cabeludo mesmo, irmão? Que aquilo te atormentava na sua mente, e quando você resolveu, você chegou na sua casa, você fez assim, já sentiu? Assim, nossa, que alívio. Porque aquilo estava me matando por dentro. Você se sente mais leve, não sente? Então, irmão, que tal a gente sentir esse alívio? Que tal nós sairmos daqui e já ter uma atitude diferente? Que vai ser difícil, mas eu vou sentir essa paz. Não a paz que o mundo dá, a paz que vem dos céus. É uma paz que o dinheiro não compra. É uma paz de espírito. Então, queridos, nós precisamos seguir em frente também. E aí eu quero citar aqui, já caminhar para o final dessa palavra, algumas situações de homens que seguiram em frente apesar das dificuldades. De homens que tiveram coragem de lidar com o passado, de resolver todas as situações para seguir em frente. O primeiro deles aqui, irmãos, que seguiu em frente, foi Abraão. Apesar de não ter garantia nenhuma, ele seguiu em frente. Sem garantias, sem ver o resultado. Ele seguiu em frente. Com fé, com perseverança. Muitas vezes, irmãos, nós seguimos em frente sem ver resultados. Mas uma coisa que eu te digo é que ninguém constrói nada do dia para a noite. Tudo é um processo. Tudo faz parte de um processo. E com Abraão não foi diferente. Com quantos anos nasceu o filho da promessa? Quantos anos Abraão tinha, irmãos? 100 anos. Mas aquele homem permaneceu. Ou seja, ele seguiu em frente apesar de não ter garantia nenhuma. Apesar dos resultados. Um outro homem que seguiu em frente, apesar da injustiça, foi José. Irmão, você quer um homem que tinha tudo para desistir do que é José, que foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos tentou matar ele, perseguiu,
O cara enfrentou traição depois na sua caminhada no Egito. Ele enfrentou a trairagem da turma que estava com ele na cadeia. Ele enfrentou tudo, irmãos, mas ele continuou seguindo em frente, apesar da injustiça, apesar de estar passando por um momento difícil. Por isso que eu estou te dizendo, às vezes você está passando por um momento muito difícil, você até resolveu o passado, beleza, irmãos, você entrou em contato, você está se sentindo leve, mas você está pensando em desistir. Mas eu quero te dizer para você continuar e seguir em frente, como José fez. Ele não abandonou, ele persistiu, ele foi adiante. Então, irmãos, escuta, Deus usa nossas adversidades para preparar um futuro maior do que imaginamos. Eu vou repetir para você. Deus usa as nossas adversidades para preparar um futuro maior do que nós imaginamos. Irmãos, agradeça pela adversidade, porque é ela que Deus vai usar. É a adversidade que você está passando. Sabe por quê? Tem algo maior nos esperando. Neemias, independente dos ataques, irmãos, ele permaneceu firme. Independente da oposição, independente das críticas, ele permaneceu firme com o propósito de reconstruir a cidade. Ele seguiu em frente. Ele conseguiu lidar com as dificuldades da vida. Então, irmãos, se nós estamos trabalhando em algo que Deus colocou nos nossos corações, não devemos desanimar diante das críticas. Se você está trabalhando em cima de algo que Deus colocou no seu coração, não desanime diante das críticas ou dos obstáculos. Permaneça firme como Neemias fez. Siga em frente. Permaneça. Sabe por quê, irmãos? A perseguição não foi capaz de parar aquele homem. As críticas não foi capaz de parar aquele homem. Os obstáculos que vinham, aquele povo que se juntava, ninguém foi capaz de parar aquele homem. Ninguém parou Neemias, porque ele era um homem determinado, ele tinha um foco, ele tinha um objetivo. E é isso que nós precisamos ter na nossa vida: foco, objetivo, saber aonde a gente quer chegar. E eu quero concluir aqui, chamar já a equipe de louvor, irmãos, porque para mim é o maior exemplo de todos. Jesus. Irmãos, Jesus. Se você quer um motivo para seguir em frente, esse motivo se chama Jesus. Se você quer algo que te inspira para seguir em frente, é Jesus. Sabe por quê, irmãos? Nada, absolutamente nada, foi capaz de parar Jesus. Escuta, irmãos, a perseguição não foi capaz de parar Jesus. E a perseguição não vai ser capaz de parar a igreja. A dor não foi capaz de parar Jesus. E a dor também não vai ser capaz de parar a igreja. O sofrimento não foi capaz de parar Jesus, porque ele não parou, ele suou gotas de sangue e ele continuou. E o sofrimento também não vai ser capaz de parar a igreja. O pecado, irmãos, não foi capaz de parar Jesus, porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Inclusive o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o pecado não foi capaz de parar Jesus. E o pecado também não vai ser capaz de parar a igreja. A morte, ela não foi capaz de parar Jesus. Ela não foi capaz de parar Jesus. E quer saber mais, irmãos? Ela não vai ser capaz de parar a igreja. Não vai ser capaz de parar a igreja. Não vai parar o povo de Deus. Sabe por que não vai parar, irmãos? Porque nós acreditamos. Não vai nos parar, sabe por quê? Porque nós acreditamos na
não vai parar a igreja, irmãos? Porque nós acreditamos no plano de salvação. É porque nós acreditamos em vidas. E por isso não vai nos parar. Nada vai parar a igreja, irmãos. Eu estou convicto disso. Eu quero te dizer, irmãos, nós vamos seguir em frente, independente das injustiças, independente das perseguições, independente do sofrimento. Eu não sei você, mas eu estou decidido de ir até o fim com Cristo. Quantos estão decididos aqui, irmãos? Você está decidido? Vai até o fim. Até o fim. É até o fim. Ainda que isso custe a nossa vida. Mas nós vamos seguir com Cristo. Feche seus olhos, irmãos. Se coloque sobre os seus pés. Deixa Deus falar com você, querido. Às vezes de tudo que eu falei aqui, pode ser que em algum momento dessa palavra algo mexeu com você. Existem situações na sua vida que não estão resolvidas. Você precisa ter atitude. Quem sabe você esfriou no meio do caminho. Quem sabe você barganhou com Deus. Quem sabe você precisa resolver algumas pendências com algumas pessoas, alguma situação. Quem sabe você está fugindo do chamado de Deus. Você está se escondendo de Deus. Não sei, irmãos. Quem sabe você errou e você está se punindo por isso. Eu não sei qual é a sua situação. Mas o que eu posso te dizer é que você precisa resolver o seu passado. Você precisa voltar. Pode ser que a palavra para você hoje é voltar. Voltar. Eu preciso voltar. Sabe, irmãos? E eu te peço, volta rápido. Volta rápido. Não espera não. Sabe por quê? Porque amanhã pode ser tarde demais. Volta rápido, porque nós precisamos de você, sabe para quê? Para nós seguirmos em frente. Para nós nos unirmos cada vez mais como um exército poderoso, que não tem rabo preso com o diabo, que não vive uma vida de aparência, de mentira e de engano, mas que estão determinados a viver a verdade de Cristo aqui nessa terra. Nós precisamos de você. Por isso resolva. E nós vamos juntos, como foi declarado aqui, juntos, lado a lado, de mãos dadas, como um exército. Nós vamos seguir em frente, apesar das injustiças, apesar das perseguições, apesar das críticas. Nada, absolutamente nada, vai nos separar do amor de Deus. Amém. Nós estamos cada vez mais convictos do chamado de Deus para as nossas vidas. Aleluia. Com seus olhos fechados, deixa Deus falar com você. Como terra seca, meu coração está, minha fé lançada ao chão. Com meu coração ferido pelos pecados, deixei de olhar para ti. Deixa-me ouvir tua voz de novo e totalmente curado serei. Diga para Ele: eu escolho voltar pros seus braços de amor, o
lugar onde te conheci e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Aleluia. Nós escolhemos voltar. É uma questão de escolha, irmãos. Por terra seca, meu coração está, minha fé lançada ao chão. Com meu coração ferido pelos pecados, deixei de olhar para ti. Então deixa-me ouvir tua voz de novo e totalmente curado serei. Eu escolho voltar pros seus braços de amor, o lugar onde te conheci e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Aleluia. Aleluia. Meu Deus. Lembro-me das primeiras obras, do lugar onde eu caí. Arrependo-me de ter deixado meu primeiro amor. Essa é a oportunidade. Te buscarei com todas as forças, não abro mão da tua vida em mim. Eu volto pra ti, volto pra ti. Você pode levantar as suas mãos e cantar. Lembro-me das primeiras horas, A sua oração. do lugar onde eu caí. Arrependo-me De ter deixado meu primeiro amor. e eu te buscarei com todas as forças, não abro mão da tua vida em mim. Eu volto pra ti, volto pra ti. Eu escolho voltar pros teus braços de amor, o lugar onde te conheci e jamais me afastar da promessa que diz: posso todas as coisas em ti. Aleluia. Senhor, tudo o que o Senhor fez nessa noite não tem preço. Não tem preço. E eu quero dizer que tudo é para Ti. Toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a majestade, todo o holofote, todo aplauso, tudo, absolutamente tudo é para a honra e glória do Teu santo nome. Aleluia, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado. Queridos, que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus te dê uma semana abençoada em nome de Jesus. Os que esperam em ti renovam suas forças. Como águias subirão e não se cansarão.
Ele fortalece aqueles que estão cansados. Renova as forças dos que um dia desistiram. Então espero em ti, prosseguirei, rompendo os limites, quebrando as barreiras, de fé em fé, de glória em glória, amor. Vou correr a carreira proposta pra mim, alcançar o meu alvo, frutificar em ti, ser achado fiel e não desistir. Vou correr a carreira proposta pra mim, alcançar o meu alvo, frutificar em ti, ser achado fiel e não desistir, pois o teu chamado é maior em mim. Pessoal, os diáconos que tiverem aí, se apresentar aqui para a gente começar a desmontar aqui, beleza?